bastante, né, com a proteção de veículos no Brasil. Principalmente para quem usa ou talvez está pensando em usar aquelas associações de proteção mútua. A gente está com uma minuta aqui, uma proposta de resolução do CNSP, o Conselho Nacional de Seguros Privados, que veio via SUSEP. Basicamente, ela cria as regras do jogo para a tal da proteção patrimonial mutualista. Isso agora tem até uma lei complementar nova, né? Exatamente. É um tema quente. E essa proteção patrimonial mutualista, bom, a ideia central é bem simples, na verdade. É um grupo de pessoas, né, que se junta e racha os custos para proteger os bens. Geralmente carros, mas podem ser outros bens. O famoso rateio, né? Dividir a conta dos sinistros e das despesas. Isso, e a grande virada agora é que, bom, vai ter que ter uma empresa específica para gerenciar isso, as tais administradoras. É isso, passa a ser obrigatório. Obrigatoriamente. Essas administradoras vão ter que tocar a operação toda. É uma mudança em tanto. Então, o nosso objetivo aqui é entender o que essa resolução significa na prática, para quem ela vale, quais são as regras para essas administradoras, como fica para o participante. É tipo navegar num cenário novo para proteção de veículos, né? E é bom já deixar claro, isso é diferente de seguro tradicional. Muito diferente. A própria resolução bate nessa tecla várias vezes. A fonte é um texto regulatório meio pesado, a gente sabe, mas vamos focar no que realmente importa, nas consequências. Ok, vamos desembrulhar isto? Vamos lá. A própria minuta, logo no começo, define o que é essa operação de proteção patrimonial mutualista. Artigo 4º, inciso 1º, se não me engano. É basicamente um acordo, né, onde um grupo de pessoas garante a proteção para os bens dos membros. E como? Dividindo entre eles os custos, os sinistros que acontecem, as despesas para administrar tudo isso é rateado. Uhum. E o ponto-chave, que você já mencionou e a resolução reforça, tipo no artigo 137 e em outros lugares, não é seguro. Certo. E qual a diferença fundamental na prática? É crucial entender isso. No seguro, você paga um valor fixo, o prêmio, e transfere o risco para a seguradora. Se algo acontecer, é ela quem cobre. Aqui não. O risco continua sendo do grupo todo. E o custo para cada um, o rateio, ele pode variar e muito às vezes. Depende do que acontecer com o grupo naquele período. Entendi. Faz toda a diferença mesmo. E quem são as peças nesse tabuleiro regulado agora? Temos as associações, né? Que eram quem juntavam o pessoal, os participantes, claro, que são os membros, quem buscam a proteção, e agora, essas administradoras, que você disse são obrigatórias. Exato. E não pode ser qualquer empresa, tem que ser Sociedade por Ações, SA. Elas que vão gerir a operação. E, claro, a SUSEP em cima, regulando e fiscalizando tudo. E quem já existe? As associações que já fazem isso. Então, elas têm um prazo para se ajustar. São 18 meses, segundo a minuta. Ou se adaptam, ou param com a atividade de proteção patrimonial. Artigo 2º, bem claro. 18 meses? É um prazo razoável, mas exige uma mudança grande, imagino. Com certeza. E o mais importante, nenhuma administradora nova pode começar a funcionar sem o ok da SUSEP. Precisa de autorização prévia. Ou seja, acabou a informalidade, né? O mercado vai ser controlado na entrada. A ideia é essa: formalizar e controlar. E você mencionou que essas administradoras têm que ser SA. Parece que as exigências para elas são bem pesadas, E né? são, sim, bastante rigorosas. Primeiro, a forma jurídica, SA, como falamos. Isso já implica mais regras de governança, de capital. O objeto social delas tem que ser único. Só podem gerir essas operações de proteção mutualista. Nada mais. Exclusivo mesmo? Exclusivo. Precisam da autorização da SUSEP, claro, e até o nome da empresa tem que ser específico. Tem que ter administradora de operações de proteção patrimonial mutualista no nome. Para não deixar dúvida nenhuma sobre o que ela faz, né? Exato. E tem mais. Sobre os donos, os acionistas. Ah, é? O que tem? Pessoas que são diretores ou mesmo funcionários das associações ligadas àquela administradora não podem ser acionistas dela. E nem a própria associação pode ser dona da administradora que a gerencia.
Interessante. Isso é para evitar conflito de interesse, imagino. Claramente. Separar quem representa os associados, que é a associação, de quem efetivamente administra o dinheiro e a operação, que é a administradora. Faz sentido. E a estrutura interna delas, a gestão? Tem regra para isso também? Tem, e são bem detalhadas. A minuta exige um monte de diretores específicos. Tipo quem? Olha, tem que ter um atuário responsável técnico, figura-chave para calcular risco, provisão, essas coisas. Tem que ter contador, ouvidor para reclamações, diretor técnico, diretor de contabilidade, um diretor só para relações com a SUSEP, Nossa! diretor de controles internos, diretor administrativo financeiro. É uma diretoria completa. Uau! É quase uma estrutura de banco ou seguradora. Isso não vai acabar encarecendo demais a operação? Será que não afasta aquele público que busca justamente algo mais em conta? Essa é a grande questão, né? É um ponto super válido. Exigir tudo isso, com certeza, aumenta o custo operacional. Por outro lado, o regulador parece querer impor um nível de profissionalismo, de controle de risco, talvez para proteger o consumidor de gestões mais amadoras, digamos assim. É um equilíbrio difícil, né? Entre ser acessível e ser seguro. Exatamente. E essa busca por segurança aparece forte também na exigência de capital. Ah, tem exigência de capital mínimo? Tem o chamado CMR, Capital Mínimo Requerido. Funciona como um colchão financeiro. Ele é calculado com base em duas partes, um capital base e um capital de risco. E como funciona esse capital base? Ele tem uma parte fixa, que a minuta coloca em 1,2 milhão de reais. Mas tem também uma parte variável. Essa parte variável depende de onde a administradora atua. Tem uma tabela lá. Regiões com mais risco ou maior volume exigem mais capital. Tipo São Paulo, Rio. Isso. Pela tabela que está na minuta, para atuar em São Paulo, por exemplo, o fator é alto. O capital base total seria bem maior que 1,2 milhão. Chega perto de 1,8 milhão, se não me engano. Nossa, 1,8 milhão só de capital base para começar em São Paulo? A barreira de entrada fica alta, hein? Fica assim. Sinaliza que a SUSEP quer empresas com capacidade financeira para aguentar o tranco. Seleciona bastante o mercado. Com certeza. E além do capital e dessa diretoria toda, como é a fiscalização interna, o dia a dia? A resolução foca muito em controles internos. As administradoras vão ter que ter sistemas robustos para gerenciar risco, para garantir que estão seguindo as regras, para assegurar a integridade das operações, sabe? E olha que interessante. O quê? Tem até requisito específico para segurança cibernética. Artigo 106, se não me falha a memória. Segurança cibernética. Sério? Até nisso? Pois é. Mostra uma preocupação bem atual com o risco digital, mesmo nesse modelo mutualista. Uau! E tem mais alguma camada de checagem interna? Sim, a auditoria interna. Precisa ter uma função de auditoria interna ativa, independente, avaliando tudo isso. Controles, riscos, governança, é mais um olho ali dentro. Aqui é que fica mesmo interessante. O nível de detalhe é impressionante. Sem dúvida. Bom, a gente falou bastante das regras para quem organiza. Mas e para quem está na ponta? O participante, o associado. O que muda para ele na prática? Para ele, a porta de entrada continua sendo se juntar a um grupo, né? Que geralmente precisa ter um mínimo de gente. A minuta fala em 1.000 participantes como regra geral. 1.000 pessoas? E aí ele recebe um contrato de participação. Esse é o documento que vale. E o que pode ser protegido. O foco principal continua sendo o dano no veículo, o casco, responsabilidade civil por acidente com aquele veículo e algumas assistências, tipo guincho. Mais limitado que um seguro completo, então. Sim, geralmente o escopo é mais restrito que um seguro compreensivo de seguradora tradicional. E a alma do negócio, o rateio? Como fica essa parte? O rateio continua sendo a forma de pagar a conta. Os sinistros do grupo e as despesas administrativas são somados e, divididos entre os membros. Uma regra importante: o período para calcular e cobrar esse rateio não pode passar de 3 meses. 3 meses. Ok. Mas tem uma novidade aí que pode ser interessante. A tal da contribuição mensal de estabilização. É obrigatória? Contribuição de estabilização, o que é isso exatamente? Como funciona? É um valor fixo que o participante paga todo mês, além da taxa de administração da administradora. A ideia é que essa grana forme um fundo, uma reserva do grupo. Para quê?
para tentar suavizar as pancadas do rateio. Se num mês estiver muito sinistro, o custo do rateio subiria muito, certo? Certo. Esse fundo de estabilização pode ser usado para cobrir uma parte desses custos extras. Aí o valor que cada membro paga naquele mês não sobe tanto. Ah, entendi. É para dar mais previsibilidade no bolso do participante, então. Exatamente. É uma tentativa, não elimina totalmente a chance de variar. Porque se o fundo acabar ou os sinistros forem muito altos, o rateio ainda pode subir, mas ajuda a amortecer. Parece uma boa ideia para diminuir aquela imprevisibilidade que sempre foi uma crítica, né? Sem dúvida. E outro ponto importante para o participante. Se ele decidir sair do grupo, O que acontece? fica devendo algo? Não. Ao sair, ele não responde por rateios futuros. A minuta é clara nisso. Artigos 88 e 44, se não me engano. Se um sinistro aconteceu ou uma despesa foi registrada depois que ele saiu, ele não paga mais por isso. A responsabilidade acaba ali. Isso dá uma segurança importante para quem sai. E a cobrança? O boleto? Transparência total exigida. O boleto tem que vir detalhado. Taxa de administração separada, contribuição para o rateio se tiver naquele mês separada e a contribuição de estabilização separada. Tudo claro. E dá para saber como chegaram naquele valor de rateio? Sim, o participante tem o direito de pedir e acessar o cálculo que gerou aquele valor. Artigo 70, parágrafo 5º. Isso é bom. Dá mais clareza mesmo. E o contrato que a pessoa assina para entrar? Alguma exigência especial ali? Vários. O capítulo sobre o contrato é bem extenso. Tem que ser em português claro, obviamente, e o ponto crucial: qualquer cláusula que limite direito, que exclua cobertura ou que possa fazer o participante perder algum direito, tem que estar escrita de forma super clara e destacada. Em negrito, caixa alta, algo assim. Para chamar atenção mesmo. Exato. E mais, o contrato tem que ter declarações obrigatórias que o participante assina, dizendo que ele sabe que, primeiro, aquilo não é seguro. Segundo, ele está ciente dos riscos, inclusive da variação do rateio. E terceiro, que a operação não tem garantia da SUSEP, igual o seguro tem. Nossa, essas declarações são diretas. Deixam bem claro para o consumidor onde ele está se metendo, né? Sem espaço para dúvida. A intenção é essa: gerenciar expectativas. E na hora do vamos ver, sinistro, conserto, indenização, tem prazo. Tem prazo máximo. 90 dias para a administradora pagar a indenização ou resolver o reparo, contados a partir da entrega de todos os documentos pelo participante. Isso está no artigo 22. 90 dias, ok. E o conserto? Posso escolher a oficina, peça nova ou usada? O contrato tem que dizer se você pode escolher a oficina livremente ou se tem que usar uma rede credenciada. E sobre as peças também, se vão usar peças novas ou usadas. Sempre seguindo a lei sobre peças de reuso, claro. Artigos 23 e 24 detalham isso. E se eu tiver outro seguro, por exemplo, como fica? O contrato tem que prever isso também. É a cláusula de acumulação. Como a indenização total vai ser dividida se houver outra cobertura para o mesmo bem. Artigo 43. Percebe. São muitos detalhes contratuais para formalizar tudo e proteger o participante, definir direitos, deveres, limites. Sim, é um esforço claro para trazer mais segurança jurídica, né? Reduzir as áreas cinzentas. Exatamente. E para garantir que as administradoras e os grupos tenham dinheiro para pagar tudo isso, que eles sejam financeiramente saudáveis. Que salvaguardas a resolução traz? Aí entram as provisões técnicas. São reservas de dinheiro obrigatórias. Que tipo de reserva? Basicamente, duas principais. A PEL, provisão de eventos a liquidar, que é o dinheiro para pagar os sinistros que já aconteceram, mas ainda não foram pagos. E a PEONA, provisão de eventos ocorridos e não avisados. Essa é para cobrir aqueles sinistros que a gente estima que aconteceram, mas o participante ainda nem avisou a administradora. Interessante. É uma estimativa, então. Baseada em cálculos atuariais, sim. É para garantir que o dinheiro esteja lá mesmo para eventos que já ocorreram. Artigos 63 a 66 tratam isso. E como a gente sabe que esse dinheiro das provisões existe mesmo e está seguro? Não pode sumir. Boa pergunta. Aí entra a regra dos ativos garantidores. O dinheiro dessas provisões não pode ficar em qualquer lugar. Tem que ser investido em ativos financeiros específicos, de baixo risco, seguindo regras do Conselho Monetário Nacional. Muito parecido com o que as seguradoras fazem. Ah, tipo títulos públicos, coisas assim? Isso. E esses ativos ficam meio que carimbados, vinculados à SUSEP, para garantir que sejam usados para pagar os participantes.
A SUSEP confere se as provisões estão certas e se os ativos cobrem tudo. Artigos 81 a 87. E tem mais um mecanismo de segurança financeira. Qual? Se a SUSEP detectar que a administradora está ficando fraca financeiramente, tipo, o patrimônio dela está abaixo do capital mínimo requerido, ela pode exigir um plano de regularização de solvência, o PRS. Um plano para se recuperar? Exato. A administradora tem que apresentar um plano detalhado mostrando como vai voltar a ficar financeiramente saudável. É uma intervenção da SUSEP para tentar corrigir o rumo antes que piore. Artigos 111 a 124. Entendi. É um sistema de segurança financeira bem amarrado, então. Provisões, ativos garantidores, plano de recuperação. A ideia é essa, criar um cinto de segurança financeiro robusto. E no dia a dia, além dessa parte financeira, como a SUSEP vai fiscalizar a conduta, o comportamento das administradoras? A minuta reforça princípios básicos, ética, transparência, boa-fé com os participantes, com o mercado. Isso está no artigo 48. E a responsabilidade pela publicidade é toda da administradora, mesmo que quem faça seja um terceiro, um intermediário. Aliás, a minuta até prevê que corretores registrados possam atuar. Corretores de seguros podem vender isso também? Se forem registrados e autorizados pela administradora, a minuta permite. Mas a responsabilidade final pela propaganda é da administradora, para evitar coisa enganosa. Artigos 25 e 26. E se a administradora pisar na bola? A SUSEP ganha poderes claros para agir rápido. Pode suspender a venda de novas adesões, pode até suspender a operação toda se achar irregularidades graves. Artigos 51 a 54. E aquelas auditorias que você mencionou antes, a interna e a externa, elas ajudam nessa fiscalização da SUSEP? Ajudam, e muito. A auditoria interna já dá uma visão de dentro. E a externa, independente, anual, é fundamental. E o legal é que não é só auditoria financeira, de números. Tem também auditoria operacional. Operacional. O que ela olha? Olha, quase tudo. A estrutura da empresa, governança, se o rateio está sendo feito certo, como é o atendimento ao participante, se as regras da SUSEP estão sendo cumpridas, os sistemas de TI, segurança da informação. É um pente fino completo na gestão da operação. Artigos 95 a 102. Nossa, realmente. Fica claro que a regulamentação tenta cercar a operação por todos os lados: profissionalismo, segurança financeira, segurança operacional. É a impressão que dá. E sempre voltando naquele ponto. A diferença para o seguro. Isso é martelado o tempo todo no texto, né? O tempo todo. É um dos eixos centrais. Artigo 137, de novo. Nas regras de publicidade, artigo 25, parágrafo 3º, segundo I. Nas declarações do contrato, artigo 40, segundo I. A mensagem é clara. Olha, consumidor, isso aqui funciona de outro jeito. Não é seguro. Para ninguém comprar gato por lebre. E nesse novo cenário, qual o papel que sobra para aquelas associações originais, as que juntavam as pessoas? Elas somem? Não somem, mas o papel muda. Fica mais delimitado. A minuta diz que a associação passa a representar os interesses coletivos dos participantes. Tipo, ser a voz deles junto à administradora. Artigo 55. E podem fazer mais alguma coisa? Podem prestar alguns serviços de apoio para a administradora. Ajudar a conseguir novos membros, coletar dados, dar suporte no atendimento, essas coisas. Mas isso tem que estar num contrato formal com um pagamento claro e transparente pela administradora à associação. Artigo 56. E o dinheiro dos participantes passa pela associação? Não mais. Esse é um ponto-chave. A associação não pode receber direto dinheiro do grupo, as contribuições. Esse dinheiro vai para a administradora. A associação só recebe o pagamento pelos serviços que prestar para a administradora, se prestar. Artigo 56, parágrafo 3º. Entendi. Então, o que tudo isso significa, se a gente fosse resumir a grande mudança, parece que é a passagem de um modelo que vivia meio na informalidade, talvez, para um sistema regulado com a SUSEP de olho, certo? Exato. E isso força a criação dessas administradoras, que são empresas de verdade, SA, com exigências de capital, de diretoria, de controle, muito parecidas com as no mercado de seguros. O objetivo parece ser dar mais transparência, mais segurança para quem usa essa proteção mútua, mas ao mesmo tempo fazer uma linha bem grossa no chão, separando isso do seguro tradicional. É por aí. Exatamente por aí. Perfeito resumo. A ideia é formalizar,
profissionalizar e diferenciar. E essa dualidade que você apontou é interessante, né? Exigências altas, quase de seguradora, mas mantendo o coração do sistema, que é o rateio, com a sua variabilidade natural. Pois é. Isso leva a gente para uma reflexão final, talvez. A gente viu que o contrato tem que alertar para o risco do rateio variar, artigo 41, e a resolução criou aquela contribuição de estabilização, artigo 69, parágrafo 1º, para tentar amenizar isso. Sim. Mas a pergunta que fica é, será que essa contribuição vai ser suficiente para dar tranquilidade, a previsibilidade que muita gente busca? Ou será que a natureza do rateio, de dividir a conta do que realmente aconteceu, ainda vai trazer surpresas no custo para quem participa? Como o mercado vai lidar com isso? Será que os consumidores vão entender bem essa diferença, esses riscos, na hora de escolher entre esse modelo, agora regulado, e um seguro tradicional? Que dinâmica isso cria? É uma excelente questão para a gente observar daqui para frente, né? A regulação cria um caminho, mas o teste de verdade vai ser no uso, na experiência das pessoas e na resposta do mercado. Muito obrigada por nos guiar por essa análise tão detalhada dessa minuta de resolução do CNSP sobre proteção patrimonial mutualista. Foi ótimo para entender o que está vindo por aí. Eu que agradeço a oportunidade. E fica essa reflexão no ar. Como esse modelo vai conviver e competir com o seguro tradicional de agora em diante? A gente se encontra na próxima análise.